Olá, sejam bem-vindos ao programa Lu Rodrigues com o quadro Dani Design. Primeiramente quero dar um feliz 2022, já que esse é nosso primeiro programa e a gente vai estar hoje com a Evana e com a arquiteta Ana. Só depois da vinheta. Olá, então a Evana está aqui comigo, mas antes eu vou agradecer alguns patrocinadores aqui. A Juliana Gomes, que é uma loja de calçados, e você pode comprar pelo catálogo, de 15 a 20 dias chega os calçados para você. Temos a Delícias da Liz, Dunas Lanches e Disque Pizza Monte Carlo, ali da Pinheira, que eles atendem delivery. Tem também a Marmita Fitness Flexível, de forquilhinhas. Então, quero agradecer a Evana, seja bem-vinda, Evana. A Evana, ela tem uma empresa que se chama RHF Talentos, aqui na Palhoça. E eu já quero fazer a primeira pergunta para ela, que ela vai falar sobre recursos humanos, né, das empresas. Quem que é a Evana? Fala um pouquinho sobre a tua formação, o que te levou, Evana, a seguir essa linha de RH? Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer também você pelo convite e eu realmente, o que me levou é assim, a paixão, né? Então, quem é a Evana? A Evana é uma pessoa que viveu 30 anos praticamente no corporativo, no mundo corporativo, sempre lidando com pessoas, fazendo a conexão dentro da empresa com as pessoas. E aí eu acabei buscando, quando pude empreender, tive a oportunidade de empreender, eu busquei exatamente a área em que eu era apaixonada, porque eu adoro conectar as pessoas, né? Então, a minha formação é administração, mas a minha especialização foi na área comportamental, porque realmente foi assim, o setor que eu percebi da gente poder entender melhor as pessoas, né? Entender que as pessoas são diferentes e por isso mesmo, por serem únicas, é que tem algo muito especial e aí me intrigou. Então, é a paixão realmente lidar com as pessoas. Que bacana. Eu também quero comunicar, né, que hoje a Lu, ela não está de forma presencial aqui com a gente, mas ela vai participar pelo chat online, tá bom? Evana, uma questão muito comum que a gente recebe, né? Qual que é a diferença de recursos humanos para departamento pessoal? Certo, é bem comum mesmo, né? Antigamente, muito antigamente, se falava em pessoas dentro da empresa, falava em DP, departamento pessoal, né? Departamento pessoal. Só que de um tempo para cá, esse departamento acabou se tornando mais estratégico. Então, o RH, ele é justamente onde se faz a gestão de pessoas, né? Estrategicamente a gestão de pessoas. E o DP acaba sendo aquele que envolve os processos administrativos, como por exemplo, uma folha de pagamento se faz pelo DP. Um treinamento e desenvolvimento é o RH. Ok. E qual que é a principal importância, né? Eu trouxe a Evana aqui porque ela também já trabalha comigo e a gente vem desenvolvendo os colaboradores e até mesmo prestadores de serviço. Evana, qual que é a importância? A empresa ela tem que ter um número até pensar em contratar um RH ou já quando inicia a empresa já é interessante já pensar nesse setor? Na realidade, o RH, ele é o ponto, vamos dizer assim, mais importante da empresa. Não porque seja a minha área, não, mas imagina você ter toda uma estrutura e não ter pessoas para trabalhar. Então, a importância é muito grande. Realmente, é o maior ativo das empresas hoje, acaba sendo o RH. Então, essa é a importância. Então, todas as empresas, sendo ela pequena ou grande, ela precisa ter. Então, as empresas maiores, normalmente, elas têm um departamento, né, uma estrutura, mas mesmo que a empresa seja pequena, ela precisa ter esse olhar para dentro, esse olhar para identificar o que eu preciso preparar o meu colaborador para entregar. Porque tudo, Dani, acaba, se reflete em quê? No atendimento, ele se reflete no resultado da empresa. Então, como que uma empresa pode ter um excelente resultado se ela não tem uma equipe capacitada para isso?
Então, o que a gente vê hoje? As empresas acabam se preocupando com outras coisas. Hoje, depois da pandemia, por exemplo, muita gente investiu no marketing e aí esqueceu de trabalhar a equipe. Então, as pessoas chegam nas empresas buscando aquilo que comprou no marketing, na mídia, e aí chega a equipe não está preparada, não está bem treinada. Então, tudo isso reflete no resultado. Então, o RH ele é muito importante por isso. Até porque as empresas são feitas de pessoas, né? Exatamente. Então, se você não trabalhar bem as pessoas, como é que você vai ter resultados satisfatórios no teu negócio, né? Então, assim, na realidade é uma sinergia, né? Nada é mais importante que o outro, porque também não adianta você ter uma estrutura maravilhosa se você não tem recursos financeiros. Então, uma coisa está ligada à outra, se você não tem os insumos do teu trabalho. Então, mas o que acontece? O insumo tu compra, tu vai lá, tu consegue, tu tem um dinheiro, tu faz um financiamento. As pessoas, você precisa ter e bem direcionadas a aquela vaga, aquela função que ela desempenha, né? Então, esse é um pouco do meu trabalho, da minha especialização como estrategista de RH, é o quê? Colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Ah, Ivana, mas como assim? Porque cada pessoa tem um perfil, tem um jeito específico, então a gente procura, claro que lidando com pessoas nada é 100%, né? Então, eu não posso garantir nada porque as pessoas mudam de uma hora para outra. Mas se você consegue mais ou menos alinhar aquele perfil dentro da característica daquela vaga, daquele cargo que a empresa precisa, flui melhor. Eu vou te falar que às vezes você mudar um colaborador de uma sala, de uma função até, ele consegue produzir muito melhor, ele consegue dar resultados muito melhores, né? Então... Legal. Ivana, o RH, então, ele não começa só na seleção, né? Qual que é as etapas que, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu vou procurar você, qual que é a etapa que você costuma trabalhar? E dessas etapas, quais é que você mais gosta? Olha, na realidade, o RH existem vários subsistemas. Então, a gente fala que o recrutamento e seleção, ele é a pontinha do iceberg. É onde chega o colaborador, onde ele está vindo. E essa informação, ela é extremamente importante. Por quê? Porque quando você contrata bem, você não precisa demitir logo. Então, existe uma estatística em que a cada 5 colaboradores contratados só pelo currículo, 3 normalmente saem por problemas de comportamento. Então, isso foi uma área que me apaixonou muito, porque as pessoas realmente são diferentes, né? Então, esse fato de você começar pelo recrutamento, mas não é só recrutar e deixar o colaborador lá dentro. Desenvolver a pessoa, né? Você precisa desenvolver. Então, todas essas etapas. Então, é o contratar, é o fazer o famoso onboard ou a integração. Tudo está alinhado uma coisa com a outra. Porque muitas vezes o que acontece? A gente contrata e aí a pessoa diz assim, fulano não se deu bem, não gostou, não fluiu, não aconteceu. E aí eu faço uma entrevista, né? Porque nosso trabalho tem uma garantia. E aí a gente pergunta, mas o que foi que aconteceu? Né? Ele foi treinado? Ele passou por todo o processo, né? Ele teve vamos dizer assim, a régua de treinamento. Não, ele chegou e a gente simplesmente deixou ele aqui e aí o fulano foi treinar, mas ele também já estava quase saindo da empresa. É outro erro. É chegar um colaborador novo e você, às vezes acontece nas empresas grandes, colocar um colaborador que já está um pouco antigo de casa e que aquela pessoa está tão desmotivada que o que ele vai passar para aquele colaborador novo? Então, isso aí também tem essa questão. E o que eu gosto demais, né? Eu gosto do treinamento e desenvolvimento. Eu gosto de pegar um talento bruto e lapidar, porque as pessoas têm muita coisa boa, muita coisa para se desenvolver, né? Então, a gente não foca muito no currículo, a gente trabalha, né? Isso no caso da contratação. E no caso das equipes que já tem na empresa, a gente também trabalha no desenvolvimento, porque é bonito de ver, né? Você vê, às vezes, um jovem
entra na empresa, um estagiário, e aí ele vai sendo treinado, ele vai sendo desenvolvido, e aí lá na frente, daqui a alguns anos, ele assume um cargo de liderança. Então isso é fantástico. Gosto também muito da área da liderança, porque a liderança ela é a base, a estrutura. Então, uma empresa que tem os seus líderes bem trabalhados, bem estruturados, eles vão manter realmente a equipe no caminho certo, porque o líder é que faz o caminho, né? E segue adiante. Que bacana. Gente, a gente já está no finalzinho desse primeiro bloco, passa tão rápido, né? Eu quero fazer mais alguns agradecimentos aqui aos patrocinadores e a gente volta com a Evana no próximo bloco. Eu quero agradecer a Estilo Codes Moda Infantil, que fica ali nas Tipuanas, em Palhoça. A Nelê Semijoias e Acessórios, ela trabalha com joias terapêuticas e pedras naturais. E a Pati Boutique, com roupas ali no centro da Palhoça. Top Way, também no centro, é uma escola de inglês e eles prometem 18 meses com inglês fluente. Ok? Então a gente já vai para os comerciais, daqui a pouquinho a gente volta porque tem bastante assunto para a gente falar com a Evana. Uma rádio simples e moderna, assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração, além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Você fica por dentro dos assuntos que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair, essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse radionice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3. Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Gente, já voltamos aqui para o segundo bloco e estou olhando aqui o chat, tá? Lu, querida, obrigado por estar participando aqui com a gente, dando uma maior força, tá bom? O Júnior Pimentel, excelente programa. A Josiana Rodrigues, obrigada pela contribuição de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, a Evana está aqui para isso, gente, para responder vocês. Evana, então assim, você estava falando ali em desenvolver, né, o profissional. O RH não é só contratação, o RH também é desenvolvimento. E me explica um pouquinho sobre o perfil comportamental, né? Que eu vejo que é uma coisa muito bacana e eu acho que as empresas estão começando já a olhar com outros olhos para isso. Sim. O que acontece? Eu trabalho com o DISC, né? Que é o perfil comportamental, que ele vê exatamente o quê? São 4 quadrantes, né? Então, o nosso perfil, não existe nada formatado e não existe certo e errado. As pessoas estão enquadradas na dominância, na influência, né, na estabilidade e na conformidade. Então, conforme determinadas situações externas, por exemplo, nós desenvolvemos
uns mais do que os outros. Claro que a nossa base não muda assim, não vai de um extremo ao outro, mas quando a gente faz o perfil, normalmente a gente fala assim, ó, a pessoa está no perfil dominante, então está no perfil da influência. Por que ele é importante? Porque nós conseguimos identificar mais de 50 características no perfil comportamental. Então, muitas vezes, as pessoas nem se conhecem. Então, esse é um trabalho de autoconhecimento. Ele é um trabalho de autoconhecimento porque ele consegue te mostrar as tuas habilidades, aquelas competências que são tuas naturalmente e também aquelas que você nem imagina que tem. E o mais importante, aqueles pontos de melhoria, porque todos nós precisamos melhorar em alguma coisa, sempre, do jovem ao idoso, ele sempre precisa melhorar alguma coisa. Trazendo isso para dentro da empresa, como é que a gente desenha? Normalmente, determinada vaga, ela tem um perfil, uma arquitetura que a gente chama, né? Arquitetura da vaga. Então, ela precisa ter algumas características, algumas competências. Então, não que aquele perfil, por exemplo, nós temos 3 candidatos, cada um com perfil diferente, e um só é o que deu ok para a empresa. Por quê? Porque ele está mais conectado com aquele propósito daquela vaga que a empresa quer. Não que o perfil dele esteja errado. Então não existe o certo e errado, existe o quanto a pessoa está mais adequada ou não para aquele propósito, tá? Legal. E com relação à disponibilidade de vagas, né? A gente está no início do ano e eu acredito que nesse início você acaba recebendo uma demanda maior, né, no mercado. Como que é essa relação vaga versus candidato? Explica pra gente. Na realidade, aqui em Santa Catarina, ela está com a maior quantidade de vagas. Santa Catarina está explodindo, assim, tanto que a gente está recebendo muita gente de fora, porque são muitas vagas. A última referência que eu tenho foi de novembro, que foram, acho que na faixa de 17 mil vagas. Só que na Grande Florianópolis deve ter feito umas 9 mil. Então, assim, tem muita vaga, tem muito candidato. Porém, nós temos uma grande dificuldade, tem muitos candidatos que também estão sem... Preparo mesmo. Preparo, né? É isso. Então as pessoas se jogam, se candidatam assim, sem realmente se preparar, sem ter o menor cuidado, né? Por outro lado, também tem muito profissional de excelente qualidade, vindo de fora, retomando o mercado de trabalho também, né? Depois da pandemia, muita gente que está retomando. E aí a gente tem essa demanda grande. Então o que acontece? As pessoas acabam, muitas vezes, eu tenho isso, de vez em quando acontece, rifando um pouco. Então hoje não é mais a empresa que escolhe o candidato, mas é o candidato que escolhe a empresa que ele quer trabalhar. Ele começa a avaliar, o que eu vou ganhar, por que eu vou trabalhar nessa empresa, o que ela vai trazer para a minha carreira. Ela me dá oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, porque hoje, principalmente a nova geração, ela está muito em cima disso, de buscar desafios, de ir atrás, de querer viver uma nova experiência, né? Então a geração nova está assim, viver nova experiência. Então muitas vezes a gente pega um currículo de pessoas que passaram 3, 6 meses em cada lugar. Por quê? Porque elas estão em busca, aí vê uma empresa que tem uma outra oportunidade e aí eles vão atrás. Por quê? Porque eles querem viver isso, então faz parte da geração mesmo, né? Até mesmo essa vaga temporária, né, que agora, como a gente é uma região aqui litorânea, acaba tendo um excesso de vagas momentâneas, mas vai do candidato realmente aproveitar isso, né? E quem sabe se colocar na empresa, até mesmo ter um crescimento. O temporário ele funciona assim. Eu tenho empresas com temporário e quando a gente faz a admissão, a gente sempre fala, olha, é uma vaga temporária, o temporário ele pode ir até 9 meses, estendendo, mas é uma oportunidade de você mostrar o seu serviço. Então não é porque é uma vaga temporária que eu vou chegar e vou fazer de qualquer jeito. Não, porque esse temporário hoje, ele pode virar um efetivo amanhã. Então é muito importante. Então tem muita vaga em Santa Catarina, tem muito candidato, mas os candidatos eles precisam também estar atentos a isso, a se preparar melhor, estar mais, vamos dizer assim, conectado em saber por que sempre, não ficar rifando, né? Entender mesmo qual é o propósito, por que vai ser importante para mim, por que é interessante eu entrar nessa empresa. Não, porque tem gente às vezes que faz assim, por causa de 100, 200 reais,
deixa uma proposta e vai para outra. E na realidade, às vezes, não é isso que ela quer. Então, quando a gente faz o recrutamento, a gente busca alinhar a pessoa a, vamos dizer assim, o que ela tem de capacitação, né, com o comportamento. Legal. E nesse sentido que você fala sobre o comprometimento da vaga, né? Como é que você trabalha a empresa, o empresário e também os funcionários com essa parte do comprometimento? Sim, no sentido de dizer o quê? A gente procura conhecer a empresa e passar o melhor, né? Porque a cultura da empresa, ela vai dizer tudo qual é o profissional que ela vai atrair, né? Então, comprometimento no sentido do que a empresa oferece também é muito importante. Hoje, às vezes, a gente se vira nos 30 para conseguir um profissional alto nível e a empresa, às vezes, ela só quer pagar um salário seco. Eu sei, a gente entende que hoje no Brasil é bem complicado, porque nossa carga tributária é muito grande. Mas, diante da grande quantidade de vagas, acaba tendo esse bate-bola. Então, tem empresas que não conseguem fechar, então o comprometimento no sentido de eu trazer alguém para a equipe que esteja alinhada com as pessoas que já estão lá. Evitar a rotatividade, e evitar a rotatividade, porque a rotatividade ela é ruim para todo mundo, não é só para o empresário que gasta com entrada e saída, é desgastante para a equipe que está ali, que tem que, poxa, cada colega novo que entra tem que tirar um ou outro para poder treinar, cai a produtividade dele. O cliente sente, imagina uma área externa em que você tem que, cada vendedor, por exemplo, uma área de vendas, você vai visitar os clientes. E aí, cada mês é uma pessoa diferente lá no cliente. Isso é ruim para a imagem da empresa. Então, o comprometimento ele está nesse sentido, da gente trazer as pessoas alinhadas, não necessariamente pessoas parecidas, porque aí é que está a questão do perfil. Você compor a equipe com pessoas diferentes para equilibrar. Imagina todo mundo ser dominante, né? Querer mandar, querer fazer, ou todo mundo querer só se comunicar, ou todo mundo ser mais das regras. Então, por isso que é bom um equilíbrio sempre. É muito, muito importante. E para quem está procurando emprego, né? Me passa aí algumas dicas. E eu vejo assim que questão de currículo mesmo, que eu acho que é o principal, né? Quais as principais dicas que você dá para quem está nos assistindo, tanto para quem vai fazer o currículo para entregar e para quem recebe o currículo e está avaliando esse candidato? Currículo é o ponto-chave, porque ele é a porta de entrada, né? E a minha imagem é o meu currículo, né? Então eu vou me candidatar. Então, o que a gente percebe? Por que a gente recebe 200 currículos para uma vaga? Porque tem pessoas que se candidatam que não tem nada a ver. Então, a importância, às vezes, de ter uma assessoria na empresa é essa, porque a gente consegue focar, né, e fazer, filtrar, na realidade. Então, o currículo, ele é muito importante. O currículo, ele é a sua entrada. Então, ter as principais. Não precisa colocar identidade, CPF, título de eleitor, tamanho do sapato. Tem gente que coloca tudo, o tipo sanguíneo. A foto é importante. Não necessariamente, não é irrelevante, sabe? Tá. Porque hoje a gente tem uma linha que não leva muito isso em consideração. Mas dependendo da vaga que você vai se candidatar, é importante a imagem. Por exemplo, ela vai fazer uma área da beleza. A gente vai trabalhar com modelos fotográficos, então ela Vendas. vai ter... né? Depende, mas assim, é mais quem vai trabalhar com a imagem mesmo. Então, diretamente. Então, tem o vendedor interno e o vendedor externo, né? Então, quando for trabalhar com a imagem... com a imagem, sim, porque é a apresentação, né? Na realidade, o que a foto está envolvida? É a apresentação, não é mais para identificar isso. Algum e cuidar perfil, a foto né? também, né, Ivana? E cuidar, né, gente? Principalmente outra coisa, até uma boa lembrança. Você está se candidatando a uma vaga e está mandando para o mercado, e aí você vai falar com essa pessoa com essa empresa de recrutamento ou a própria empresa diretamente, e você está no WhatsApp, porque hoje a gente conversa muito pelo WhatsApp. E eu tenho percebido muitas fotos assim que elas descartam a pessoa. Infelizmente, a gente lida com isso dessa forma, porque a nossa linguagem, ela é muito mais uma linguagem corporal do que uma linguagem falada ou escrita. Então, quando a gente vê uma pessoa em poses assim,
meu Deus, mulheres com decotes, aí botam uns biquínis, decotes, passa um ar muito sensual na foto coisa. De balada, foto com bebida. Exatamente. Ah, Ivana, mas isso é hipocrisia. Todo mundo sabe que eu gosto de uma cervejinha. Beleza, mas não para isso. Então tem hora, sabe? Então a gente tem que saber separar. Então cuida bem. A imagem da gente, ela é muito importante. E hoje, a nossa imagem fala em qualquer lugar. Então hoje nós estamos no Google, nós estamos no Instagram, em todas as... Até na foto do WhatsApp. Então tem que ter muito cuidado como fala, né? Qual é a imagem que você quer passar? Não dá para destoar, porque a foto do currículo é uma e a foto do WhatsApp é outra. Às vezes você nem identifica se realmente é aquela pessoa. E é tudo muito subliminar, então assim, acaba ficando, isso é uma coisa muito inconsciente. A pessoa vai olhar para aquela foto, vai olhar e vai dizer, nossa, outro dia te pegou uma candidata com a língua para fora, fazendo assim uma cena bem... Gente, ela está querendo se candidatar para quê? Então, assim, a gente pergunta, né? Não era para a vaga, com certeza a imagem, a linguagem que ela estava me passando não era aquela. Então, assim, mas aí você vai discriminar, isso aqui. Não, gente, isso é uma questão de imagem. Nós vivemos numa sociedade em que, infelizmente, a imagem é importante, né? Você lidar com isso é muito importante. Então, outra coisa, aqui em Florianópolis, nós temos uma questão muito interessante, que é a questão do ilha-continente. Então, eu sempre gosto de dar a dica, é o seguinte, você vai fazer um currículo, coloca o bairro que você mora, não precisa nem botar seu endereço, coloca o bairro, porque como nós temos um trânsito bem complicado, então hoje a grande maioria das empresas que nos pedem a contratação, elas pedem sempre na região que o candidato esteja na região da empresa. Então, ou seja, se a vaga é para o sul da ilha, a empresa está lá no sul da ilha, eles vão pedir que seja alguém de Florianópolis pelo sul da ilha. Se a pessoa é do norte, só Florianópolis é assim. E aí continente e ilha mais ainda. Então coloque o bairro onde você mora, é importante. E o principal, a formação, né? Não minta, coloca tudo certinho, tudo bonitinho, as informações corretas. Explique às empresas por onde você passou, a data de entrada e a data de saída. Porque senão a gente não sabe quanto tempo que essa pessoa tem de experiência, por quanto tempo que ela passou. Então, se puder explicar por que saiu, beleza, se não, na hora da entrevista vai falar. Mas é importante ter, olha, eu fiquei um ano nessa... Ou então especifica 1 ano, 6 meses, 3 meses, mas fala alguma coisa. Não precisa colocar a data em si, comecei tal e tal, mas o ideal tempo que se ficou. puder colocar e explicar um pouquinho do que fez. Então, por quê? Porque o recrutador, ele vê muitos currículos ao mesmo tempo. Então, é questão de segundos. A gente bate o olho, a gente já identifica se tem o perfil ou não tem o perfil. E aí, se não tem informação, às vezes você perde uma oportunidade de agendar, de receber um agendamento de uma entrevista porque não tem informação lá, num bairro, por exemplo. Okay? O que você puder facilitar para o recrutador ver o teu currículo, melhor ainda. Pensa nisso, eu preciso facilitar para o recrutador, chamar a atenção do recrutador. Que bacana. Essa é a questão. Ivana, ainda tinha mais perguntas aqui. Quero agradecer a Gleice, que está no chat com a gente. Lu, um beijo, querida. A Lise Belegante também. Quero te agradecer. Eu acho fundamental o teu trabalho e você ter vindo aqui contribuir com a gente. Se vocês tiverem alguma pergunta também, pode entrar com a Ivana. As tuas redes sociais, Ivana. O meu é no RH, Ivana RH, tá? @IvanaRH no Instagram. Está aparecendo ali na tela. Então tá. Eu quero agradecer aqui mais alguns patrocinadores, a Bem Eventos, que está sempre com a gente. Eles fazem cestas, presentes, mesa posta, todo evento de decoração. A OH Escritório, né, que trabalha com mobiliário corporativo. O estúdio Vanessa de Bernardo ali no bairro São Sebastião, em Palhoça, e SGA Fotografias, especialidade em fotos corporativas. Ivana, muito obrigada mesmo. Quem sabe mais pra frente ainda a gente volta com você, né? O ano recém está começando, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo. Um feliz ano novo, muita prosperidade, muito bons negócios aí. Vamos pro comercial, gente.
Uma rádio simples e moderna, assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração, além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia. Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Você fica por dentro dos assuntos que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair, essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse radionaice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3. Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Agora com uma convidada muito especial, ela que é arquiteta. E antes de eu fazer a primeira pergunta para ela, eu vou agradecer mais alguns patrocinadores. A Kombucha Praiana, bebida fermentada e gaseificada com mais de 70 benefícios. A Clínica Virtuosa, com protocolos exclusivos de emagrecimento, estética facial e corporal. E a BH Home, no Passeio Pedra Branca, que disponibilizou esse quadro aqui, esse vaso maravilhoso. Tá? E hoje a gente está com um cenário novo, cenário 2022, né? Inaugurando aí, e a Lu tá podendo conferir online aí para ver como é que ficou. Era surpresa, Lu. Então, Ana, a Ana Braga, né? A Ana Braga é uma carioca, gente, que me conquistou meu coração. E ela tem a empresa chamada Arte do Espaço Arquitetura. Ana, quem que é a Ana? E nos conta um pouco aí sobre a tua trajetória, que, gente, olha, ia ter que ter muito tempo pra gente falar de tudo, mas a gente vai ser sucinto aqui, viu? Oi, gente, eu queria agradecer a Prime TV, a programa da Lu e ao seu quadro, Dani, por a oportunidade de estar aqui. Queria desejar a todos um feliz 2022. Quando a Dani fala assim, quem é a Ana? Eu tenho vários amigos que dizem que a Ana é alguma coisa em cada tempo, tá? Porque eu tenho 2 faculdades completas e uma com 2 anos. Então, eu hoje digo que a Ana é uma arquiteta e empresária. E na nossa vida, tudo que a gente viveu é o que a gente é hoje, né, Dani? Então, assim, a Dani vai, aos poucos, mostrar para vocês as minhas outras formações. E eu já trabalhei como chefe na Marinha, então isso serve para a minha empresa, né? A parte organizacional da empresa, isso tudo você vê que se você já foi chefe de uma empresa, né? Eu fui funcionária pública e isso traz para você. Eu sou também engenheira química, cortando um pouco aí a surpresa, sou também engenheira química, é a minha primeira formação. E isso faz com que eu traga essa parte de engenharia para a arquitetura. Quando eu fui fazer a minha segunda faculdade, o meu marido falou assim, por que você não vai fazer engenharia civil? Eu falei, mas eu já sou engenheira, eu quero fazer arquitetura e arquitetura da arte. Eu morava no Rio, em Niterói, poderia ter feito o UF, que era a arquitetura que vinha da engenharia civil, mas eu escolhi de novo fazer o FRJ, que foi aonde eu fiz a engenharia química,
porque eu queria belas artes, eu queria arquitetura da arte. O nome Arte do Espaço tem muito a ver com isso também. E como eu saí da Marinha para fazer arquitetura, né, eu já era engenheira química da Marinha e saí para fazer arquitetura, eu não queria acabar de me formar para trabalhar. Então, na época, não tinha o curso que você tem de faculdade de interior designer, tinha o Clube dos Decoradores, eu fiz um ano que era para ser interior designer e abri um escritório, ou seja, às vezes a gente tem que ser ousada, né? Eu era estudante de arquitetura e tinha um escritório de interiores com uma amiga que fazia arquitetura comigo e eu não estagiei para um escritório de arquitetura. Uma professora, isso aí também eu acho que é um pouco de sorte, né? Uma professora que gostava muito da gente foi trabalhar conosco. O que eu falo que foi trabalhar conosco? Porque o escritório era custo zero para ela. Então, a gente administrava o escritório, a gente tinha que correr atrás de clientes e quando tinha algum cliente de arquitetura, ela era responsável pelo projeto e a gente foi aprendendo com ela também arquitetura. Então, assim, eu considero que eu tenho 20 anos de formada de arquiteta, 30 de engenheira química, porém, eu tenho 24 para 25 anos de escritório por causa do interior design. Legal. E na engenharia química, então, o que você trouxe assim para te embasar hoje nos teus projetos com arquitetura? Eu acho que tanto a parte estética da arquitetura como a parte funcional são igualmente importantes. Não adianta você ter um espaço super belo e se ele não é funcional. Então, eu acho que eu sou muito mais racional nessa funcionalidade, é o que eu penso primeiro, devido a eu ter feito engenharia antes. E o que fez você migrar assim, da engenharia química para arquitetura? Qual foi a virada de chave? Apesar de eu ter saído, meu primeiro emprego foi a Marinha do Brasil, eu amo a instituição, mas eu caí, eu digo cair assim, quando você faz o curso de oficiais, você é selecionado para ir para uma área, né? E o local que eu fui era controle de qualidades. E apesar de ter engenharia química no controle de qualidade, um laboratório de controle de qualidade, ele é todo igualzinho. E ele tem que ser todo igualzinho, graças a Deus ele é perfeito igualzinho, para não dar nada de errado. É o que você quer que aconteça. Só que a Ana não gosta de nada igualzinho. Eu sou criativa, eu gosto de desafios, eu gosto de arquitetura, porque cada cliente é um. Tem hora que eu estou fazendo projeto comercial, tem hora que eu estou fazendo projeto residencial, às vezes eu estou fazendo um restaurante e uma faculdade, que eu tenho agora, porque eu estou fazendo 2 ambientes, então é tudo diferente. E graças a Deus a sua casa é diferente da outra casa que eu vou fazer, porque você é uma pessoa e ela é outra. E o meu trabalho não como é que eu vou te dizer? Ah, você me procurou porque esse é o meu estilo. Eu acho que o meu estilo é interpretar o que você quer na sua casa, para fazer o melhor ambiente. Isso. E aproveitando esse gancho aí, né? Você também fez MBA em Construção Sustentável em 2012. Sim. Qual que foi o teu maior aprendizado e o que te levou a olhar para essa questão sustentável, né? Que hoje em dia é muito importante, né? Quando você é engenheiro químico, você tem uma visão também de sustentabilidade, também da química verde, e isso eu já trazia comigo, né? Eu participei do Rio+20, em 2012, e eu não sei se foi o Rio+20 que me chamou a atenção para fazer um curso de MBA em Construção Sustentável, se eu já estava fazendo quando eu fui na Rio+20. Mas eu tive a oportunidade de participar da Rio+20, eu era secretária de uma ONG, e quando você faz parte de uma ONG, você tinha acesso a esse evento, né? E que foi muito bom. E assim, o curso de MBA que eu fiz de construção sustentável, ele deveria ser básico para todo mundo. A gente diz, é um MBA, é uma especialidade. Sim, mas quem é que hoje não quer uma construção com aproveitamento de água de chuva? Quem é que não quer com aproveitamento de energia solar? Quem é que não pensa hoje que tipo de materiais eu vou usar? Se eu vou pegar um material lá longe, eu vou ter o custo de transporte. Quer dizer, isso é básico. Então, talvez a minha visão de engenharia química, que tem a ver com fábricas, também agregou nessa vontade de aprender mais sobre sustentabilidade.
Que bacana, Ana. E uma coisa bem interessante, né, que o repertório da Ana ali, ela não saiu de uma área e foi para outra, né? Não. Ela sempre vai trabalhando, tanto que ela fez a construção sustentável em 2012 e em 2016 ela fez mestrado em engenharia química. E aí eu quero saber o que te levou a retomar, né, a engenharia química depois dessa visão com a sustentabilidade e a arquitetura. Eu gosto de dar aula. Quando eu era estudante de engenharia, eu dei bastante aula particular. Eu acho que a maioria dos estudantes de engenharia fazem isso, dão aula até para os próprios alunos de cálculo, né? Eu gosto de dar aula. Então, o mestrado tinha tudo a ver para eu dar aula, né? E engenharia química foi um desafio. Eu encontrei minha turma, porque o Facebook, na época a gente fazia grupos, encontrei minha turma de engenharia química e tinha um amigo meu, doutor, professor da UFRJ, ele foi aluno lá e virou professor, que quando eu falei com ele, o Donato, eu falei assim, Donato, o que eu posso fazer por ti hoje é decorar a sua sala. Ele falou, como assim, Ana, decorar minha sala? Já está decorada, você pode estudar de novo, eu te conheço. E aí eu falei, tá, eu acho que eu vou voltar 18 anos depois para estudar aquilo que eu me formei, porque eu gosto de engenharia química. É que eu gosto muito mais de arquitetura. Analisando quando você falou de por que escolher arquitetura, quando eu era nova, e eu tenho essa teoria, eu não sou RH, né, Ivana, mas eu tenho essa teoria de quando você é pequeno, você tem alguns dons, habilidades que você naturalmente desenvolve. E eu gostava, e até hoje não gosto, de nenhum ambiente igual. Se eu fico muito tempo, eu não posso trocar de mesa, porque eu não vou trocar, eu vou trocar de posição da mesa, né? Se eu tenho que ficar com a mesma mesa, eu vou trocar a posição dela, mas é de mim. Então, eu alterava muito a casa da minha mãe, pelo menos o meu quarto, onde eu podia, teoricamente, mandar. E isso eu parei e pensei, gente, por que não? Né? E aí, todo mundo fala assim, ai, Ana, mas você desenhava bastante, né? Porque todo mundo que faz arquitetura desenha super bem. Não desenhava. Mas eu tinha uma visão espacial boa, né? E eu gostava de colorir. Eu tenho uma amiga de faculdade de engenharia química que ela falou assim, você não teve jardim de infância? Você fica colorindo aí com lápis de cor? Eu gostava, então eu levava isso para outra faculdade. Terminei a faculdade bem, de engenharia química, não abandonei. Trabalhei na Marinha, que foi um concurso até difícil de entrar, todo mundo tenta, né? Trabalhei lá, talvez se eu tivesse caído numa área de pesquisa, eu gosto disso, de pesquisar, de estudar, talvez eu tivesse sido engenheira química para o resto da vida. Mas como eu não caí e eu não consegui mudar, também tem isso, a Marinha às vezes não é fácil mudar de posição, eu falei, bom, eu vou sair e fazer o que eu amo. E fui fazer arquitetura e te confesso que a única coisa que eu não pensei, demora mais 5 anos. Eu olhava período a período, quais são as matérias que eu vou fazer agora? Acabei. Quais são as outras? Acabei. Tive uma turma que eu tinha 29 anos, eles 17, uma turma maravilhosa que me recebeu super bem. Então, eu era, assim, a pessoa que eles pediam conselhos e era muito bom estar no meio deles. Eu acho que eu renovei. De novo. É verdade, dá uma renovada. Gente, a gente está finalizando esse bloco aqui. Eu quero agradecer a Juliana Gomes, o Leandro, quem mais aqui? A Vanderlise, a Gleice. Obrigado por todos os comentários aqui, viu? E a gente vai para o intervalo. Logo, logo a gente está de volta. Uma rádio simples e moderna, assim é a Nice FM. Ótimas instalações e equipamentos de última geração, além de uma variada programação musical, fazem da Nice FM a sua companhia ideal para o dia a dia.
Para quem é ligado em informação, as principais notícias do Brasil e do mundo são apresentadas de maneira clara e informal. Você fica por dentro dos assuntos que fazem diferença na sua vida. Informar e descontrair, essa é a principal missão da Nice FM. Sintonize 98.3 na Grande Florianópolis ou acesse radionaice.com.br e ouça onde quiser. Rádio Nice FM 98.3. Ouça e torne o seu dia ainda mais incrível. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né? De sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Voltamos para o nosso último bloco e aproveitando o gancho da nossa primeira convidada, a Ivana, vou dizer para vocês, viu? O currículo da Ana ia dar muitas folhas, viu, Ivana? Porque agora a gente vai falar da especialização dela de gastronomia em 2018 e por que ela foi para essa linha de gastronomia, Ana? Então, gostar de estudar, parece que eu já mostrei aqui que eu gosto, né? E por que não fazer uma coisa de hobby? Me incomodava não cozinhar perfeito, como a gente vê os Masterchef cortando bonitinho, ou então bem saboroso, né? Eu vim de família italiana e gosto muito de cozinhar. E aí eu fui fazer gastronomia de hobby. Eu fiz 2 anos, eu tranquei por causa da pandemia, né? E ainda estou aqui pensando se eu vou voltar ou não, porque agora tem a empresa, tem esses outros desafios. Porém, eu fiz 2 anos completos, que é o básico, né? Aprendi o que eu queria de sabores e de cortes. E também fazendo faculdade de gastronomia, que é bacharelado em gastronomia, a gente vê na faculdade um pouco sobre espaço de restaurante e tal. E um professor falou, existe a especialidade de arquitetura de restaurante e cozinha industrial. Quando chegou a pandemia, a gente sabe que alguns cursos excelentes estão em São Paulo, mais difícil você largar o seu escritório para poder ir para lá, passar uma semana lá fazendo o curso, e com a pandemia foi fácil fazer em EAD. E aí eu aproveitei para fazer arquitetura de restaurante, num curso muito bom lá de São Paulo. E depois desse eu fiz um outro curso da mesma escola, que era cozinha industrial. Qual é a vantagem de você contratar um escritório de arquitetura de um arquiteto com essa especialização? Quando o dono de um restaurante vai fazer um restaurante, o arquiteto que não tem essa visão, ele vai até a porta da cozinha. Na porta da cozinha, para dentro, ele deixa com o chefe de cozinha e com um dono de empresas de equipamentos. Quando você tem essa visão, e até me ajudou a ter feito gastronomia, eu vou da escolha do cardápio, a que tipo de equipamento ele vai usar ali dentro, e se esse equipamento vai ser útil para mais de um tipo de prato ou não. E aí a gente faz o desenho da cozinha também. Então eu não fico na mão dos fornecedores, não que eles não ajudem, Dani. Eles ajudam muito, tem vários equipamentos que você não conhece, que você tem que ler, que você tem que se atualizar. Porém, quando você tem essa noção, você ajuda o seu cliente, que é um chefe, a fazer. Segundo, se ele vai empratar ou não vai empratar, se ele vai ter aquele corre-corre na cozinha que a pessoa que vende equipamento não conhece e a pessoa que é arquiteto apenas não conhece. Eu já tive esse corre-corre dentro da faculdade. Então, a gente vive um pouco a visão do cliente. E eu acho que isso é bem melhor. Eu já fiz 3 restaurantes.
E antes dessa especialização, eu ouvia muito o chefe, porque o arquiteto também pode fazer qualquer coisa desde que ele pesquise, desde que ele estude a necessidade do cliente dele. Eu não estou dizendo que precisa ser o especialista. Só que abre a sua cabeça quando você tem uma especialização. Quando você sabe que não basta em Florianópolis você alugar uma casa e fazer um restaurante. A cozinha de um restaurante é diferente da cozinha de uma casa. E aí, juntando 3 coisas, aconteceu muito legal ano passado, que eu tive um cliente, que é uma faculdade aqui, que ele precisava de um laboratório de gastronomia e um laboratório de engenharia. E o laboratório de gastronomia eu pude discutir com arquitetos de São Paulo, que era da franquia, e mudamos o layout, porque eu tenho a vivência de estar dentro de um laboratório estudando, né? E aí fiz isso, fizemos o laboratório de engenharia, que também foi bom, porque eu conheço os equipamentos de engenharia, o que você precisa para fazer um laboratório de engenharia com equipamentos, né, mais sofisticados. E fiz todo o layout da faculdade, então teve arquitetura, teve engenharia, teve gastronomia, foi assim, muito gratificante, sabe? Que bacana. Eu sou apaixonada realmente por arquitetura e eu gosto de desafio. É verdade. E aqui tem mais um desafio da Ana, que ela conversa em várias línguas e uma delas é que ela está se formando agora, Libras. E eu queria saber um pouquinho da experiência, o que levou ela, né, a se formar em Libras e a experiência dela com essa nova língua também. É assim, formar em Libras, eu não me formei em Libras. Em inglês eu estudei a vida inteira, mas isso é fácil. Todo mundo sabe que a primeira língua que você tem que estudar é inglês. Depois eu fiz francês devido a uma amiga que gostava muito de francês. Eu fiz 4 anos de francês na Aliança Francesa e acabei... faz muito tempo que eu não faço francês, mas tive a oportunidade de receber um cientista francês e consegui falar com ele. Fiquei super feliz. Como eu falei, a minha família é italiana. Eu fiz 1 ano de italiano por causa da cidadania, essas coisas. Fiz 1 ano de italiano que acabou atrapalhando um pouco o meu francês. Eu começo a falar em francês, acho que eu termino em italiano porque mistura um pouco. Alemão, eu tenho muito respeito pela língua alemã, porque é muito difícil. Eu fiz 6 meses quando eu estudei na UFSC, né? Eu tive a oportunidade de fazer 6 meses e não me desenvolvi. E Libras, eu faço parte de uma igreja e na época era de uma outra igreja e um surdo começou a fazer um curso de Libras. Eles gostariam que todos soubessem e eu acho que deveria ser obrigatório na escola, né? É uma inclusão. Ele não tem por que não ser entendido, por que não ser atendido. E aí a minha primeira vontade de fazer Libras, voltar, era para poder ajudar na igreja com os surdos, que na igreja que eu estou hoje não tem a comunidade surda. Mas eu fiquei pensando depois, eu estou 1 ano estudando, a Dani disse que eu vou me formar, não, na verdade, qualquer língua você vai estudar por mais de 6 anos para poder, ainda mais essa que é bem diferente. Mas hoje eu consigo entender, pelo curso que eu estou fazendo ainda, como é que você fala para ele, como é que ele vê, porque a linguagem dele é toda visual. Os sinais não é só porque é sinal e é visual. As cenas acontecem visualmente, os sinais vêm descrevendo as cenas. E é muito legal você aprender como é que o surdo pensa. Tem um pouco de teatro também, né? Tem a face também, que você tem que saber falar as expressões. E assim, do fundo do meu coração, eu gostaria muito de poder dominar, que você falou que eu sei, eu estou 1 ano, mas não domino, para poder fazer vídeos no meu Instagram de arquitetura para a comunidade surda. Eu acho que deveria ser obrigatório. Hoje, graças a Deus, as faculdades já têm essa matéria. Não é obrigatória, é eletiva, mas já tem. E existe uma lei que cada lugar público tem que ter um intérprete. Estou longe de ser uma intérprete, mas eu amo conversar. Parece que vocês viram aqui que eu falo pra caramba. Então, era mais uma língua. E eu não gosto de ouvir alguém falando uma língua que eu não entenda. Eu acho assim, nossa, será que eu posso estudar essa também? Para entender, eu gosto bastante. Gente, a Ana também é modelo, viu? É verdade, a gente falou de teatro história ali, eu lembrei, e ela também é modelo. E eu queria perguntar para ela, então, de tudo isso, né, que ela desenvolveu na vida dela, o que mais ela está investindo tempo
e o que mais ela vislumbra para o futuro? Então, esse ano é arquitetura voltada para o comércio. Comercial, não só restaurante, como arquitetura comercial. E o meu sonho é fazer da logo, do branding, o espaço para que você entre naquele lugar e diga assim, nossa, eu gostei daqui. E entenda o que aquela marca quer vender, o que ela quer passar. Porque tem muitos lugares que você entra e diz que gosta e não entende por quê. E tem outros que você entra e não gosta e também não sabe por quê. Eu queria ajudar as marcas a fazerem o seu espaço, que você entre e já saiba a função, a missão, a visão, tudo daquela empresa. É isso. É isso, que legal. Então, gente, obrigado aqui, um beijo para a Alana, a Lu, querida, obrigado pela oportunidade, a Vanusa também. É muito legal essa interação que vocês têm no chat, é um feedback assim automático, né? Eu estou muito feliz porque eu trouxe duas profissionais que trabalham comigo, isso. A Ana agora, 2022, ela está trabalhando comigo como arquiteta, a gente trouxe o espaço, arte do espaço lá para o nosso escritório e estamos desenvolvendo aí novos projetos para 2022. E eu quero que você finalize então, Ana, o que a gente pode esperar dessa nova versão da Ana 2022? Olha, eu vou dizer que não é porque eu estou na presença da Dani, mas unir nossas habilidades, unir nossos escritórios está muito bom. A gente tem o que? Acho que uma semana só de trabalho esse ano e a gente já produziu muito. Eu queria desejar a todos, então, um feliz 22, tá? 2022. E precisando de ajuda ou uma consultoria, porque o escritório não faz só projeto. Então, pode entrar em contato com o escritório. Isso aí, gente. Muito, muito obrigado pela audiência. Para quem vai assistir depois também, agradecer a Lu mais uma vez. Espero que você tenha gostado, Lu, do seu cenário novo, né? Eu, com o quadro Dani Design, acabei montando o cenário no finalzinho do ano e estamos inaugurando aqui. E com certeza, segunda-feira que vem, quem vai estar aqui com vocês é a Lu, 100%, tá bom? Com os convidados dela. Muito obrigado e até o próximo.